Olá, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um dia de leituras, de estudo em torno desta obra do livro Ceifa de Luz, reunidas em mensagens que nos foram trazidas pelo Espírito Emmanuel, pela generosa psicografia do médium Chico Xavier, em que hoje podemos novamente reler quantas vezes forem necessárias, até encontrarmos em cada lição a sua essência, o seu valor principal. Lições estas que nos renovam dia a dia nossos pensamentos, retirando de nós antigos preconceitos, ampliando nossas capacidades e sentimentos melhores. É isso que todos aqui estamos buscando. Estamos no esforço de sermos melhor hoje do que fomos ontem, com a certeza que amanhã seremos ainda bem melhores. É nesse caminho que estamos juntos. Pedimos a Deus a proteção, o amparo, pedimos a Deus a sua sabedoria para que essas lições estejam guardadas e bem utilizadas no nosso dia a dia. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem 47 do livro, que tem como título Autoproteção, em que Emmanuel inicia com Jesus nos ensinando pelo Evangelho de Mateus, anotação no capítulo 7. E ele nos disse, o Mestre: pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A gentileza deve ser examinada não apenas por chave de ajuste nas relações humanas, mas igualmente em função protetora para aqueles que a cultivam. Não falamos aqui do sorriso de indiferença que paira indefinido na face quando o sentimento está longe de colori-lo, reportando-nos a compreensão e, consequentemente, a tolerância e o respeito com que somos todos chamados à garantia da paz recíproca. De quando em quando, destaquemos uma faixa de tempo para considerar quantas afeições e oportunidades preciosas temos perdido unicamente por desatenção pequenina ou pela impaciência de um simples gesto. Quantas horas gastas com arrependimentos tardios e quantas agressões vibratórias adquiridas à custa das nossas próprias observações, censuras, perguntas e respostas mal conduzidas. O que fizermos a outro, fará outrem a nós e por nós. Reflitamos nos temas da autoproteção. A fim de nutrir-nos ou aquecer-nos, outros não se alimentam e nem se agasalham em nosso lugar. E por mais nos ame, não consegue alguém substituir-nos na medicação de que estejamos necessitados. Nas questões da alma, igualmente, os reflexos da bondade e as respostas da simpatia hão de ser plantados por nós, se aspiramos a paz em nós. É uma lição, né? Que nos chama a atenção mesmo, Emmanuel nos chamando a atenção aqui, quanto nós perdemos de oportunidades, muitas vezes por negligência e desatenção. Muito importante, ele inicia com Jesus dizendo a forma como os julgados serão julgados na mesma medida, né? Sempre a questão que já ficou claro para todos nós na nossa vida, que da ação e reação. Nós iremos colher aquilo que plantamos. Iremos receber da vida aquilo que oferecemos para a vida. Iremos receber do outro aquilo que oferecemos para o outro. E muitas vezes não acreditamos. Ah, mas eu não fiz isso. Fizemos sim.
algumas situações atuais e outras anteriores a essa própria vida. Então, quando nós estamos em posse de um conhecimento maior que a doutrina espírita nos traz, que é da reencarnação, isso fica mais claro, mais patente esse entendimento, que estaremos sempre recolhendo aquilo que fizermos, ou nesta ou em vidas futuras, porque a nossa própria consciência irá pedir contas, né? Nós teremos que nos ajustar. E Emmanuel aqui, logo no primeiro trecho, fala uma coisa muito interessante, da gentileza, que ela deve ser examinada não apenas por chave de ajuste. O que é chave de ajuste, né? Aquela chave inicial para abrir a porta das relações humanas. Quando nós nos apresentamos num processo de relacionamento com gentileza, é a primeira porta que se abre. O outro permite a nossa entrada, né? Vai nos ouvir, vai permitir que a gente entre dentro do coração dele, dentro do pensamento dele, pelaquela gentileza. Olha só, é como se alguém batesse na nossa porta e ao abrir encontramos uma pessoa gentil, afável, a gente fala, entra, o que você quer? Pode sentar, você aceita uma água, um café? Para eu te ouvir melhor, e o outro vai falar, olha como é que eu recepcionei dentro de mim o outro. Então é a fala do outro, é o pensamento do outro. Então a gentileza é essa chave inicial. É o primeiro portão, a gente pode falar assim, a primeira porta de passagem no relacionamento é a gentileza. Quem sabe abrir essa chave, que é a chave da gentileza. Mas ele fala aqui, não só observar a gentileza como essa primeira porta, mas na sua função protetora. Olha só, a gentileza pode ser uma proteção para todos que cultivem esse estado de ser gentil. Proteção, olha que interessante, vamos ver. Então ele não está falando aqui daquela gentileza, daquele sorriso sem graça, né, que o outro dá, que a gente fala assim, né, não passa por ali nenhuma emoção. Parece que desenharam ali naquela pessoa uma boca aberta com os dentinhos aparecendo, a gente fala, parece canjica, né, da vida. Ah, não diz nada aquele sorriso, é aquela máscara, parece que está sempre com aquela máscara, mas não tem o que se fala aqui, um sentimento naquela face. Então a criatura, por uma questão de cultura, de educação social, que isso se aprende, aprendeu a botar uma máscara e sorrir. Botar uma máscara e manear a cabeça assim, e se fazer com gestos, né, aprendidos, decorados, isso é normal, de maneios, de gestos de mão, para indicar ali que é uma pessoa simpática. Olha só que interessante. Isso nós chamamos de verniz social. É um verniz. Basta que a gente passe ali uma lixa para conhecer que tipo de material está ali embaixo daquele verniz, né? Geralmente a gente fala cara dura, né? E ele fala aqui, olha, ele não fala desse sorriso, ele fala daquele que tem a compreensão, tolerância e respeito no trato, né? Na vida de relacionamento. Então ele nos orienta, Emmanuel, como função protetiva de gentileza, para utilizarmos dessa possibilidade na nossa vida. Um tempo para observarmos melhor, né? Quantas afeições e oportunidades nós perdemos por não achar que aquela criatura merece a nossa atenção naquele momento, ou estamos impacientes. Isso é uma fala muito atual, né? Todo mundo está muito impaciente. Na realidade, parece-nos que estamos impacientes com a gente mesmo. Nós
não temos mais nem paciência com a gente. Já repararam como é que nós estamos? Então é preciso, a cada dia, pararmos um pouco e observar a forma pela qual estamos andando na vida. Então não adianta sair em correria, em desespero, porque o céu, né, como já disse, não será tomado por violência. Então a gente tem que parar. Não adianta sair correndo e não entender para onde está indo. Parar. Ele nos fala aqui, para um pouco, uma faixa de tempo. Olha só a oportunidade que você está perdendo. Oportunidade de ser uma pessoa realmente gentil. Por quê? Porque foi incapaz de dar uma atençãozinha. Eu às vezes vejo pessoas na rua que nos param para pedir uma informação, né? E a pessoa responde ali com toda a boa vontade, só falta levar aquela criatura ao endereço. E a pessoa nem fala obrigado. E eu sempre, né, coloco isso na minha casa. Antes de começar uma conversação, bom dia, boa tarde. Por gentileza, porque a gentileza do outro. Por gentileza, o senhor poderia, ou a senhora poderia. Olha a diferença. Mas é sincero. Eu estou dando já um bom dia, uma saudação. Por gentileza. É a minha gentileza falando com a gentileza do outro. Reparemos isso. Como é que o outro, que eu nem pedi por favor ou por gentileza, olha quem está perdendo a oportunidade aqui. Sou eu. Como se o outro tivesse a mais pura obrigação de me atender a tempo e a hora que eu quisesse. Ou então estamos junto de uma situação, a gente oferece, né, num transporte público, se não nos levantarmos para uma pessoa que se encontra com uma necessidade maior do que a nossa. Olha, eu estou com a razão, porque eu cheguei cedo. Eu encontrei o banco no ônibus, no trem, no metrô. Eu cheguei mais cedo. Mas a fulana, ou aquele senhor, está com uma necessidade. Então, entre a razão e a necessidade, eu vou atender, tem que atender a necessidade. Eu cedo o lugar. Isso é o quê? Olha, são regras simples, que não deveria, Manuel, nem ter que nos explicar isso. Porque isso são comportamentos básicos de criaturas que se dizem educadas e civilizadas. Nós somos civilizados, oferecemos lugar ao outro. Se não vamos oferecer o lugar ao outro, o senhor quer que segure o seu embrulho? Quer que segure a sua bolsa? Quer botar a criança aqui pertinho? Às vezes a pessoa nem quer, mas aquele sorriso, por favor, pode passar na minha frente. Aquele sorriso sincero, pode passar. Essas atitudes é o momento que nós estamos aprendendo a utilizar as oportunidades. No trânsito, né? Nós estamos passando numa via principal e tem aquelas outras que a gente chama, né, que estão ali para entrar também, que estão precisando uma fila de carro para entrar na principal e não consegue. Eles não estão ali de castigo não, né? Algumas pessoas acham que quando a gente está na outra via para entrar na principal, ele está de castigo. Não está de castigo não. É o trânsito que está complicado para todo mundo mesmo. E aí a gente freia um pouquinho o carro, diminui a velocidade, né? E fala para o outro, passa, vai na minha frente. Cada um passando na frente de um, todo mundo caminha ali. Olha a gentileza de permitir que o carro passe. Olha só, porque quando a gente faz isso é porque a gente já ficou muito na outra via, pedindo entrada, passagem, e o outro não dá, porque acha que a gente está ali de castigo, que a gente foi ali porque não sabia pelo lugar certo. Às vezes não parece isso. É tão sem nexo parar para entender por que esse comportamento competitivo, que a gente acha que o outro botou de castigo. A gente fala, pode passar. Porque a gente já ficou muito tempo lá de castigo, a gente aprendeu que é assim, um oferecendo ao outro a oportunidade de caminhar.
Então o exemplo que estamos dando no trânsito é da nossa vida. Permitir que o outro também caminhe com um pouco mais de atenção. Então quando ele fala aqui em paciência, né? Às vezes de um gesto que a gente... acaba logo de falar isso, né? Me entrega logo isso. Olha a impaciência. Tá. Já sei o que você vai dizer. Olha a impaciência. E isso depois vai nos dar arrependimento. Porque quantas agressões vibratórias que nós adquirimos em função desses comportamentos, censuras, perguntas e respostas mal conduzidas. Nós temos noção de como o outro está ali vibrando na gente? Como será quando a gente fala assim, que Deus te abençoe, vai com Deus, bom dia? Quando a gente faz assim, deixa pra lá. Vocês acham que é igual? Se nós somos criaturas que nos comunicamos antes da nossa voz pelas nossas vibrações, que tipo de vibração estamos acreditando receber ao agirmos de forma tão violenta, às vezes impaciente e deseducada? Ou então, não percebendo que o outro existe. Andando, né? Às vezes as pessoas andam nas lojas, no mercado maior, no shopping, passam pelas pessoas ali que estão trabalhando, ou como vigilantes, ou como na área de limpeza, ou como vendedores, ou pessoal do estoque, enfim. Tem gente que pensa que aquilo ali é estátua, tem gente que pensa que aquilo ali é invisível, não é não. Eles são criaturas como nós, que estão ali fazendo, dando atenção ao trabalho deles, mas que ficarão muito felizes quando nós passamos por eles falando, bom dia querida, tudo bem? Bom dia, até mais, até logo. E um sorriso. Custa muito? Vamos ser sinceros. Será que não é momento nós pararmos para pensar? E ele falou uma coisa interessante aqui, perguntas e respostas mal conduzidas. Olha, sobre isso é uma questão muito interessante, até por experiência. Eu costumo dizer que eu tenho muito problema com a minha voz, né? Já tive problema, não que eu goste e deixe de gostar da minha voz, não se trata disso. É que eu tenho uma voz que algumas pessoas entendiam assim, quando eu falava alguma coisa, como se eu estivesse ali brigando. Na realidade, talvez seja uma voz imperativa, do qual eu venho trabalhando para amenizar. Reparem bem, às vezes a situação está complicada, eu falo assim, deixa que fulano fale isso aí, porque eu não sei falar. Às vezes eu tenho vontade de falar assim, né? Olha, eu não sei falar, deixa que fulano sabe falar, vai conversar com você isso aí que tem que conversar. Porque eu não sei falar. Adianta eu falar que eu não sei falar? Como ele fala aqui, será que alguém vai falar por mim, vai tomar a medicação de qual eu preciso tomar? Ele já sabe falar. Às vezes eu vou pedir justamente uma pessoa que eu sei que sabe falar, que vai ser bem compreendido. Eu, às vezes, numa situação mais séria, uma situação de resolução, eu acho que eu não sei falar. Porque é diferente a reação de fulano quando o outro fala e quando eu falo. Não é? A minha companheira Isis sabe bem disso. Quando ela fala e quando eu falo. Por que isso? É característica de uma pessoa mais terna, uma pessoa que traz já na alma essa elegância, essa docilidade, do qual eu tenho me esforçado. Reparem bem. Mas não adianta eu falar, então eu não quero falar mais. Eu já falei isso, mas hoje em dia eu aprendi. Não adianta eu falar que eu não quero mais falar. Eu preciso aprender a falar. Sou eu que preciso aprender a encontrar, naquele momento mais sério, mais nevrálgico, que a gente pode dizer,
uma forma de me colocar um pouco mais amena. Cabe a mim. Esse aprendizado cabe a mim. Então eu não posso o tempo todo chamar a minha amiga para ela falar no meu lugar. Ela já aprendeu a falar. Quem está precisando aprender a falar sou eu. Então a gente vai mudando o tom da voz. A própria vibração, quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente fala do Evangelho, quando a gente reflete no Evangelho, a própria vibração é mudada. É uma coisa muito interessante. O que mudou? Foi a palavra? Você substituiu a palavra, os gestos? Não, a vibração. Ali é que estava o problema. É uma vibração mais dócil. É uma vibração mais amiga, mais terna, mais calorosa. É isso que nós vamos aprendendo. Porque nós temos que aprender a adentrar o coração do outro. Por favor, com gentileza, você poderia me ouvir? É assim. Então todos nós aqui estamos nesse processo de aprendizado. Então ninguém vai fazer isso por nós. Porque é isso que eu espero que o outro me traga também. Como é bom quando o outro me trata com um pouquinho de gentileza, né? Me dá um sorriso, me dá um abraço, fala que está ali orando por mim, ou me dá um bom dia. Ai, como é bom. Então, ele fala aqui, as respostas da simpatia são plantadas por nós. É isso que nós temos que compreender. Gentileza gera gentileza. Já dizia o profeta, né, que se autotitulava aqui no na cidade do Rio de Janeiro. Ele escrevia nos muros, na ponte, em vários lugares, ele na perimetral, ele deixava anotado isso. Gentileza gera gentileza. E é verdade. Quando nós somos gentil com uma pessoa, nós em troca sempre iremos receber a gentileza. Para nós encerrarmos, trouxemos aqui do livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Ele fez uma coletânea, né, dos casos, e ele vai nos contar que uma vez, né, Chico estava ali apressado, porque dormiu demais num sábado, tinha trabalhado muito, né, no dia anterior. Não é porque ele tinha ido para outro lugar não, é porque ele tinha trabalhado com psicografia até tarde da noite. Interessante, né? Ele não podia nem acordar num sábado um pouco mais atrasado. Ele era tão disciplinado que tinha que levantar cedo, independente da hora que tinha de dormir. Olha a disciplina, né? E ele não esperava nem a charrete para levar ele, né? Ele tinha que chegar no escritório da fazenda lá que ele trabalhava, então ele ia caminhando, ele não andava, ele disse que ele estava voando ali, de tão atrasado que ele estava para chegar. Mas naquele passou em frente da casa da dona Alice, e essa chama ele: Chico, estou esperando desde as 6 horas, que é a hora que ele passava. Desejo-lhe uma explicação. Reparem bem. Aí ele fala: estou muito atrasada, dona Alice. Logo na hora do almoço eu vou lhe atender. Ela está precisando de uma explicação. Vai explicar uma coisa para ela. Ele falou: na hora do almoço eu explico. Andou um pouco mais e Emanuel disse para ele, parou na frente dele e disse para ele: volta, Chico, e atende a irmã Alice. Você vai gastar apenas 5 minutos que não vão te prejudicar. Aí Chico volta e atende. Aí ela falou para ele: eu sabia que você voltava, conheço o seu coração. Que lindo, né? E aí pede uma explicação, como que ela deve tomar determinado medicamento homeopático que tinha sido passado, né, pelo Dr. Bezerra de Menezes, que receitaram por intermédio do Chico. E a atendida, ela fica toda alegre e despede-se do Chico dizendo assim: obrigado, Chico,
Deus lhe pague. Vá com Deus. E Chico parte apressado para recobrar aqueles minutos perdidos. Aí ele andou uns 100 metros e Emanuel, sempre amoroso, lhe pede: pare um pouco, Chico. Olha para trás e veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando para você. E Chico para e olha. Uma massa branca de fluidos luminosos sai da boca da irmã atendida e encaminha-se para ele e entra-lhe no corpo. Viu, Chico? Né, Emanuel fala. O resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? Aquele fluido, né, luminoso, entrando no corpo do Chico. Foi o presente. E concluiu Emanuel: imagine se ao invés de vá com Deus, ela dissesse magoada: vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos, algo pior. E Chico andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia. Sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletido nos menores gestos com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Realmente trata-se de uma autoproteção. Que saibamos então estarmos na vida com maior consciência sobre esses pequenos gestos, sobre a importância de desenvolvermos dia a dia a gentileza, a afabilidade, um pouco mais de doçura. Isso é aprendido. Nós já conquistamos outras coisas. Estamos conquistando tantas outras. Olhemos para nós, vamos perceber os nossos problemas de relacionamento e às vezes basta-nos ajuste pequenininho na forma, né, de lidarmos com essa porta inicial, que é a porta da gentileza. Que possamos dizer uns aos outros: vá com Deus, que Deus vos abençoe, muita paz, muito amor e muita proteção em nossas vidas. Graças a Deus.